Olá, meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma honra para mim receber você aqui no nosso cantinho tão especial, que é o estúdio do Pode Dar Glória. Irmãos, como o Senhor é fiel às nossas vidas. Mais um ano, irmãos, na presença do nosso Deus. Hoje, a primeira live de 2026. E eu não posso deixar de iniciar esta live sem dizer a você muito obrigada. Obrigada por estar comigo durante todo este ano de 2025. Obrigada porque você foi fundamental nessa minha trajetória, no meu crescimento espiritual também para com o Senhor. Obrigada pela tua presença, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por você ter um coração disposto para a obra do Senhor, por sempre estar comigo aqui no nosso canal do Pode Dar Glória. Eu quero te desejar, meu irmão, quero te desejar, minha irmã, um 2026 muito abençoado, de muita paz, de muito amor, de muita união, de prosperidade sobre a tua vida e a tua casa. Que seja um ano, irmãos, como eu tenho dito e orado ao Senhor, de cumprimento de promessas. Eu creio que Deus vai cumprir muitas promessas das quais eu orei durante o ano de 2025 inteiro. E eu creio que da mesma forma o Senhor vai fazer sobre a tua vida, que será um ano de cumprimento de promessas. Você crê desta forma? Você crê que nosso Deus vai cumprir aquilo pelo qual você já vem orando e pedindo e clamando ao Senhor no ano de 2026? Então, se você crê, eu quero que você coloque aqui embaixo: eu creio que o meu 2026 será um ano de cumprimento de promessas. Coloque aqui embaixo: eu creio que 2026 será um ano de cumprimento de promessas. Porque é assim, irmãos, que eu tenho profetizado ao Senhor, que eu tenho dito: Senhor, eu creio que este ano vai ser diferente. Eu creio que este ano eu vou alcançar lugares e pessoas. E eu creio que o Senhor vai me fazer pisar em terras, em territórios dos quais eu ainda nem imaginava pisar. Ore assim comigo também, dizendo: Senhor, que eu possa alcançar aquilo que eu tenho orado ao Senhor. Irmãos, eu desejo que 2026 seja tão maravilhoso para você e para tua família. Que você viva a totalidade da promessa, que você agarre mesmo, aleluia, na orla do Senhor Jesus, aleluia, e diga: Senhor, daqui eu não saio sem o meu milagre, que é o Senhor sobre a minha vida. Eu creio e eu peço em nome de Jesus que neste ano você se aprofunde mais, sabe, que você alcance águas ainda mais profundas na presença de Deus. Não fique no raso. Esse foi um tema do qual nós falamos muito em 2025, para não ficarmos no raso, mas nos aprofundarmos, porque o Senhor nos chama para perto desta forma. Olha, eu quero que você se aprofunde nas minhas águas, águas que vêm de uma fonte inesgotável, irmãos. Quanto mais você ora, mais vai abrir caminhos para ti. Quanto mais você jejua, mais você vai estar conectado, matando a sua carne e vivendo do Espírito para com o Senhor. Então eu oro para que você tenha um 2026 desta forma, com mais intimidade, com mais intensidade ao Senhor, sabe? Que você pegue esta palavra maravilhosa e você se debruce mesmo na Bíblia, leia a Bíblia. Porque é ela, irmãos, que vai fazer com que você fique forte, fortalecido na presença de Deus. Não tem mistério. Muitas vezes, muitas pessoas me perguntam: mas como é que eu faço para ser assim? Como é que eu faço para orar mais? Como é que eu faço? Irmãos, não tem mistério. Para você orar mais, você senta, ou você ora sentado, ajoelhado, mas em um cantinho mais reservado, e ora. E busca pela presença de Deus. Sempre me fazem essa pergunta, eu não consigo, o pessoal fala assim: eu não consigo passar de 10 minutos. Eu tenho uma oração que é sempre aquela oração e eu não consigo avançar. E a minha dica sempre é: começa a glorificar ao Senhor e exaltar a Ele pelo que Ele é.
Então fala, Senhor, Tu és bom, Tu és santo, Tu és majestoso, a glória é para Ti. Tu fez os céus e a terra, Tu me fez. Aleluia, Tua palavra diz que o Senhor me pegou, Senhor, de um barro, o Senhor me fez com as Tuas mãos, soprou sobre a minha narina, Senhor, o Espírito da vida. E começa, irmãos, a contar para o Senhor. Falar mesmo, ó Senhor, eu sei que o Senhor fez isso, que o poder está nas Tuas mãos, que isso, e vai contando. Senhor, como o Senhor fez na vida de, sei lá, de Davi, faça na minha vida também, me ajude a alcançar, me ajude a ter um coração segundo o Teu, Senhor, e assim, você entendeu? E desta forma, irmãos, você vai alcançando mais profundidade na oração. Porque você vai criando uma intimidade com o Senhor. Você não vai falar o básico. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, obrigada por isso, por aquilo. Mas você vai se aprofundando. É dessa forma que você consegue orar mais vezes. A palavra é a mesma coisa. Então, eu não tenho muito costume de ler. E muitas pessoas não têm esse costume mesmo de pegar a Bíblia para ler. Então, eu faço assim, ler pelo menos um capítulo por dia. Ler alguns versículos. Um capítulo seria o ideal mesmo. De você pegar e ler e falar assim, nossa, legal, li essa história, entendi. E no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e você vai começar a perceber que um capítulo talvez seja pouco demais para aquele dia. E aí você começa a ler 2, a ler 3 capítulos, e quando você vê, você já conhece várias histórias da Bíblia. Quem sabe até mesmo ler a Bíblia inteira. Então, irmãos, isso é bênção, né? Essas palavras que eu estou dizendo aqui é bênção para a tua vida, porque eu creio que se você ler mais a palavra, você vai estar mais enraizado, vai conhecer mais da verdade, do conhecimento, a sua mente vai abrir, você vai ter mais sabedoria, o próprio Espírito Santo de Deus vai falar contigo, você vai entender de fato o que a palavra está dizendo. O jejum, a mesma coisa, irmãos, porque nem todo mundo consegue ficar muito tempo de jejum e é muito importante que quando você for fazer, você entenda as suas limitações, porque tem pessoas que não podem ficar muito tempo sem comer por uma questão de saúde. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem diabetes, ela não pode ficar horas sem comer, senão dá problema e aí, irmãos, é aquilo que a gente entra de sacrifício de tolo. Então a gente tem que compreender a nossa situação, compreender até onde a gente consegue ir, mas nos esforçarmos para fazer o melhor para o Senhor. Então, missionária, eu não consigo fazer um jejum de um dia inteiro. Tá tudo bem. Faça de quantas horas você conseguir. Missionária, eu só consigo de 2 horas. Será que o Senhor recebe? O Senhor contempla, irmãos, o teu coração, a intenção do teu coração. O que passa aqui dentro? Será que você está fazendo o jejum porque você está comparando com outras pessoas? Ou porque você realmente entende que o jejum mata a carne para vivificar o espírito? Para você deixar as suas vontades de lado, o seu querer, o que eu acho, o que eu penso, para viver mais pelo Senhor? Então, quando a gente tem uma intenção verdadeira de fazer o jejum porque eu quero me aproximar do Senhor, eu quero fazer o jejum porque eu não quero que seja mais eu que comando com as minhas vontades, mas que eu seja obediente ao Senhor. Eu quero fazer o jejum porque eu quero a minha vida espiritual alinhada com os planos do Senhor. Eu quero fazer o jejum porque eu preciso entender a direção do Senhor sobre a minha vida. Entendeu? Sempre voltado pro espiritual, pro espírito. Então, irmãos, não fica apegado em horas. Nossa, aquela pessoa faz 10 horas de jejum. Fica apegado no propósito e na intenção do coração. Se eu só consigo 2 horas, mas durante essas 2 horas eu tô 100% focada no céu. Eu tô ali focada, interessada, lendo a Bíblia, falando com o meu Senhor e mais, tem um dia abençoado, tem um dia voltado para Deus também, né? Porque não são só aquelas horinhas do jejum, a pessoa faz o jejum e acabou, né? Aí durante o dia briga, discute, não, irmãos, você tem que viver uma vida em santificação. Os dias que nós escolhemos para jejuar geralmente são dias de muitas guerras espirituais. Então são dias que mais pessoas vão vir te estressar, como se fosse para você sair da comunhão mesmo. Isso é uma verdade. Por isso que quando você determina que você vai fazer jejum, é importante que você esteja atento ao mundo espiritual, o que está acontecendo à sua volta. Porque sim, o inferno muitas vezes se levanta para querer colocar pessoas para te estressar. Para quem sabe você chegar no teu coração a ira, a raiva. E aí, irmãos, o jejum é cortado, é quebrado. Já pensou? Você fica 5 horas, vamos pôr aqui, sem comer.
5 horinhas. Quando você tá para entregar o jejum, acontece alguma coisa que vem ira no teu coração. Irmãos, aí não dá. Rompe o jejum. Então é por isso que é importante você marcar, organizar, planejar e ficar atenta ao que está à sua volta. Porque sim, podem haver setas para te interromper, para te parar, mas maior é o Senhor. Então, tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque eu quero que você tenha um 2026 mais conectado com o Senhor. Sabe, mais íntimo do Senhor verdadeiramente. Eu costumo dizer que o que eu puder fazer para que você tenha essa conexão, eu vou fazer. Né, irmãos? Com tudo que eu aprendi, com tudo que o Espírito Santo de Deus tem me ensinado, porque eu não sei tudo, com certeza não sei. Tanto que eu aprendo muito com vocês, com os testemunhos de vocês, que também me edificam, assim, irmãos, de uma forma muito tremenda. Então, eu tô dando essas dicas, esses conselhos, para que o ano de 2026 para você seja um ano abençoado. Para que você se conecte com o Senhor de verdade. E também para que você esteja comigo aqui nas lives, nos devocionais que nós temos todas as manhãs, nos outros vídeos também que nós temos aqui no nosso canal. Então, assim, o que eu quero é que você tenha um 2026 abençoado, dentro da vontade do Senhor, obedecendo à voz de Cristo. Amém? Irmãos, então, já desejei um feliz 2026. Me deseja também aqui embaixo? Coloca aqui embaixo, me deseja um feliz 2016, que eu vou ficar muito feliz em ler a sua mensagem. Eu quero que vocês saibam que nós vamos continuar com os devocionais aqui de segunda a sexta. Nós vamos ter as nossas lives toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Se atrasar um pouquinho é aquilo que eu sempre falo com vocês, às vezes umas 8h30, mas eu tô sempre avisando vocês. Inclusive, quem não me segue lá nas minhas outras redes sociais. Eu sempre coloco embaixo de todos os vídeos, inclusive dos devocionais, quais são as minhas redes sociais de Instagram, de TikTok, para você me seguir por lá também. Eu creio que vai ser uma bênção e eu consigo avisar muitas coisas em tempo real para vocês, muito mais do que aqui. Então me sigam também para vocês acompanharem mais coisas, mas nós teremos devocional, teremos as lives aqui, teremos novos vídeos em uma categoria chamada Jardim de Sementes. Como assim Jardim de Sementes? Vocês vão entender que cada vídeo ali é como se fosse uma sementinha que está sendo plantada no teu jardim, que é o teu coração. E se você regar com a presença de Deus, essa sementinha vai germinar e você terá muitas bênçãos sobre a tua vida. E nós temos também, irmãos, muitos testemunhos. Eu sei que alguns de vocês até me perguntam, mas missionária, você parou com os testemunhos? Não, irmãos, nós vamos continuar. Eu tive alguns probleminhas com questão de microfone. Então eu tenho um microfone, eu vou até mostrar aqui pra vocês, que tá até aqui comigo. Eu tava gravando outras coisas. Esse é o meu microfone, vocês já viram ele em algum outro momento. Só que no momento eu tenho dois. E um deles tá com probleminha. Ó, tá vendo que um liga e o outro não liga. Tô com problema. Então eu tô precisando investir em um microfone ainda melhor e isso vai acontecer. Nós já temos uma ótima iluminação, que é essa que tá aqui, que vocês estão me vendo, que até pelo óculos vocês conseguem ver. Né, irmãos? Nós temos... O Senhor tem abençoado, mas o microfone realmente, eu preciso de um microfone melhor. Então, por conta disso, acaba que a gente segura um pouco a questão de trazer entrevistados, né, irmãos que passaram por várias situações. Por quê? Porque não adianta trazer uma coisa mais ou menos. Eu não gosto de fazer nada pro Senhor mais ou menos. Eu gosto de fazer a coisa maravilhosa, o que eu puder fazer de melhor. Então, eu tô pra comprar esse microfone, então aguardem só mais um pouquinho e aí a gente vai ter mais testemunhos aqui no nosso canal. Amém? Irmãos, sem mais fala, eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 8. Nós vamos ler uma palavra muito forte aos nossos corações e é uma palavra profética para 2026 sobre a tua vida. Então, abra aí. Livro de 2 Reis, no capítulo 8. Minha Bíblia já está aqui comigo. Vamos lá? Livro de 2 Reis, capítulo 8. É uma palavra muito forte. Muito linda, palavra da qual o Senhor falou muito comigo neste ano de 2025. Olha o que diz. A sunamita volta para a sua terra. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar,
porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. E sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou para a terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Glória seja dada ao Senhor. Irmãos, do jeitinho que você tá aí, eu quero pedir que você faça uma oração comigo. Feche os teus olhos e clame ao Senhor, para que o Senhor venha falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus, Senhor, estamos reunidos na Tua presença para glorificar o Teu nome, para dizer que o Senhor é bom e que as Tuas misericórdias, Senhor, têm nos alcançado. Senhor, se não fosse as Tuas mãos, Senhor, aqui não estaríamos. Não teríamos passado deste ano de 2025 e entrado em 2026. Portanto, pedimos, Pai, as Tuas bênçãos sobre a nossa vida. Pedimos que neste momento, Senhor, fale conosco. Seja o Senhor a Tua direção, Senhor, para com as nossas vidas. Queremos ouvir o Senhor falar. Meu Deus, nós cremos que o Senhor está conosco neste ano de 2026. Meu Deus, e a resposta disso, Senhor, é que estamos de pé para glorificar ao Teu nome. Senhor, eu peço que o Senhor visite cada um, Senhor, cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo nesta live. Eu peço, Senhor, abre os ouvidos, abre os olhos, Senhor, para que eles possam ouvir, compreender e ver. Aleluia, Pai, a direção da Tua palavra sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao Senhor, meus irmãos. Vou beber uma aguinha aqui. Irmãos, olha só. Que palavra linda e poderosa é essa palavra que nós estamos diante nesta noite. A palavra vai dizer que havia uma mulher, uma sunamita. E essa mulher já havia acontecido sobre a vida dela grandes milagres. Uma mulher que teve um filho já com idade mais avançada, porque o profeta Eliseu havia orado sobre a vida dela, dizendo que ela teria um filho. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. E a palavra diz que ela fala assim: meu Senhor, não me engane não. Como eu, uma mulher já com essa idade, vou ter um filho? E a palavra diz que o profeta falou: olha, você vai gerar sim um filho para a glória de Deus. E essa mulher gerou, irmãos, e teve um menino. Olha que coisa linda. Só que a palavra vai dizer que em dado momento da vida dessa criança, ele adoeceu e veio a falecer. Capítulos anteriores nós vamos ver essa história. A palavra diz que essa mulher então, ela deixa o seu filho sobre a cama e ela sai na rua para encontrar com o profeta. Que profeta é esse? Eliseu, aquele que havia orado e falado que ela teria um filho. E a palavra diz que quando ela sai, aleluia, seus vizinhos olham e falam assim: olha, tá tudo bem com você? Porque eu posso imaginar, irmãos, quem sabe o semblante dela estava diferente. E aí os vizinhos, sabendo que o filho estava doente, mas não sabiam da morte, falavam assim: tá tudo bem? E ela falava: vai tudo bem. Dentro da casa dela, um caos. Ela acabara de descobrir que o seu filho havia falecido. Mas a palavra diz, irmãos, que ela sai ao encontro do profeta, aleluia, para que ele orasse e ela entendesse o porquê. A palavra diz que ela encontra então o servo do profeta. Aleluia, que diz: olha, vai em paz. Aleluia, irmãos, que coisa linda é a palavra do Senhor.
E ali, irmãos, esse filho dela, que ora estava morto, agora foi ressuscitado pelo profeta Eliseu. Irmãos, e não por ele, porque ele era um homem como eu e você, mas pelo poder de Deus. Aleluia. E este filho que havia sido morto, agora estava vivo novamente. Essa mesma mulher, irmãos, que passou por essa experiência sobrenatural tremenda na terra, é uma mulher que agora ela vivia na sua casa, vivia com, quem sabe, os seus animais, vivia com o que ela tinha, aleluia. Mas a palavra nos diz que sobre aquela terra haveria grande fome. Eram 7 anos de fome. E a palavra diz que então Eliseu vai até essa mulher e diz assim: olha, pega o que você tem e vai para outra terra, para a terra dos filisteus. E os filisteus nós sabemos que é um povo conhecido como inimigo de Deus. Um povo pagão, um povo que não adorava o Senhor, não é? E ali a palavra diz que Eliseu fala para ela: olha, vai com teu filho, vai com o que você tem para outra terra, porque neste lugar vai haver muita fome. E a palavra diz, irmãos, que ela pega o que ela tinha e vai para essa terra. Só que ela não vive 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos, irmãos, nesse lugar que não era dela. Com um povo que era totalmente pagão, um povo que nem buscava o Senhor. Ela vive nessa terra por 7 anos. Quem sabe esses 7 anos para ela foram de muitas provações, porque você só imagina você estar em um lugar a qual você, quem sabe, não compreende a língua, não entende a cultura, nem aceita aquilo, porque é contra o que a palavra do Senhor diz, ela ali tendo que viver e sobreviver. E a palavra diz, irmãos, que ela vive nessa terra com o filho por 7 anos. E aí depois desses 7 anos, então, ela ouve que a terra começou, aonde ela morava, começou novamente a frutificar. E as pessoas que ora precisaram sair daquele lugar, agora estavam retornando novamente. E aí ela pega o que ela tinha, né, ali na terra dos filisteus e volta para sua terra, e volta para sua casa. Mas, irmãos, é algo tão lindo essa palavra, aleluia, que quando ela volta e ela vai se apresentar ao rei dizendo: ó rei, eu estou de volta, eu quero restituição sobre tudo aquilo que eu perdi, aleluia. Naquele exato momento, o rei estava conversando com Geazi. E Geazi era servo do profeta Eliseu, porque sempre andava o profeta com o servo. Aleluia. E o servo, né, Geazi, estava contando justamente para o rei sobre a vida dessa mulher. Sobre o que o Senhor fez, que foi ressuscitar o filho desta mulher por meio da vida do profeta Eliseu. E quando ela entrou, irmãos, é o que a gente costuma dizer, mas que nós cristãos sabemos que isso não existe, que é a famosa coincidência. E sabe quando alguém tá falando de você e você chega na hora e a pessoa fala assim: olha, você não morre mais, hein? Aí você fala: por quê? Porque a gente tava falando de você agora mesmo. É uma situação semelhante a essa. Mas, irmãos, não existe coincidência, aleluia, para quem serve ao Senhor. Existe propósito, conexão de propósito, aleluia, bendito seja esse nosso Deus, aleluia. E a palavra vai dizer, irmãos, que essa mulher, ela entra para falar com o rei bem na hora que estavam falando sobre o caso dela e sobre o caso do filho dela. E aí a palavra diz que Geazi vira e fala assim: olha, rei, a mulher que eu acabei de te falar é essa mulher aqui, ó. Foi ela que o Senhor ressuscitou o filho, aleluia. E aí o rei então fala assim: olha, eu acabei de ouvir a sua história, a história da tua família. E eu quero saber se é verdade, me conta aí. A mulher conta tudo, irmãos, o que o Senhor fez. A palavra diz que o rei então manda chamar um oficial e fala assim: olha, esta mulher aqui é mulher de fé. É uma mulher que buscou o Senhor e nunca saiu dos pés deste Deus, aleluia. Eu quero que agora você vá de encontro aonde era a casa dessa mulher, aleluia, e dê a ela tudo aquilo que ela perdeu do dia em que ela saiu até o dia de hoje, aleluia. Irmãos, eu não sei se você está entendendo essa palavra, mas haverá restituição sobre a tua vida. Da mesma forma que houve sobre a vida desta mulher, foram 7 anos. 7 anos em que ela poderia, irmãos, ter construído tantas coisas porque ela estava na terra dela. Em que ela poderia ter conquistado tantas outras coisas, mas ela foi para uma terra, irmãos, que naquela terra ela teve que aprender
a cultura, ela teve então muitos, a linguagem, ela teve muitos desafios para se adaptar. Ela foi levada para um outro lugar, ela teve que ultrapassar desafios, aleluia. Então só imagina, irmãos, você tá aqui na sua casinha, tá tudo bem. De repente você tem que sair porque esse lugar aqui vai ficar infrutífero. Não vai dar pra você, tudo que você colocar, você, olha, não vai nem brotar e ainda mais, você ainda vai passar fome. Você é empurrado pra fora. Você automaticamente precisa ir pra fora, porque senão você vai morrer naquele lugar. Só que pro lugar que você vai pra uma terra de povo que é inimigo de Deus. Você vai para uma terra que o povo não adora a Deus, então você é sozinha naquele lugar, buscando ao Senhor de forma sozinha, tendo que arranjar forças no Senhor para alcançar, para conquistar e suportar aquele processo. Mas, irmãos, todo processo, ele tem o momento de início, ele tem o meio e ele tem o fim também. Quem sabe você pode estar como essa sunamita no processo. Ela passou 7 anos. Será que o seu processo vai ser de tanto tempo assim, de 7 anos? Somente o Senhor sabe dizer. Mas ela segurou ali e foi fiel ao Senhor. A palavra diz que quando ela voltou, irmãos, tudo aquilo que ela perdeu foi restituído. Então o tempo, as riquezas que ela poderia ter alcançado naquela terra, irmãos, tudo aquilo que ela poderia ter alcançado, mas lhe foi tirado por conta deste período, lhe foi restituído. Eu não sei se você entendeu esta palavra, eu não sei se ela está clara o suficiente para ti, mas tudo aquilo, aleluia, que para você fala, meu Deus, mas nessa aprovação eu tô perdendo tempo, eu poderia ter alcançado tantas coisas, eu vejo pessoas ao meu lado alcançando tantas coisas e parece que eu estou parada, parece que eu não estou avançando. Meu Senhor está dizendo, este ano é um ano de restituição sobre a tua vida, de tudo aquilo que você perdeu, de tudo aquilo que foi deixado, aleluia, do dia em que você saiu até o dia, aleluia, da tua vitória, vai ser entregue nas tuas mãos, será restituído, diz o Senhor. Este é um ano de restituição. É um ano de cumprimento de promessas, irmãos. Não é em vão o que eu estou dizendo aqui, porque foi o próprio Deus quem falou comigo, aleluia. Ano de cumprimento de promessas, aleluia. Quem sabe para esta mulher que já havia passado por tantas coisas, irmãos, mas não desistiu. Como ela foi fiel até o fim, ela foi fiel ao Senhor. Passou, irmão, 7 anos, irmãos, não são 7 dias nem 7 meses. É muito tempo. E essa mulher segurou ali, ó, firme. Eu não largo, eu não vou me embora. Eu estou com o meu Senhor. Quando ela voltou, o testemunho dela, irmãos, foi ainda muito maior do que do dia em que ela saiu. Então você pode olhar e falar assim, meu Deus, mas quando eu voltar, aleluia, quando vir sobre a minha vida estas bênçãos, como que será que as coisas vão acontecer? Tem até um louvor que diz assim, quando este furacão passar, o que será que vai soprar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar, o que será que vai ficar? Esse é um louvor muito lindo, irmãos. Vou até colocar um trechinho aqui pra gente, porque é um louvor muito, muito lindo. Aleluia. E quem sabe você pode estar dizendo assim, Senhor, mas quando esse furacão passar, quando essa situação passar, será que eu vou voltar a sorrir? Será que eu vou ter ainda ânimo? Será, Senhor? E o Senhor está dizendo, vai sim. Vai sim, porque eu, Senhor, restituirei, darei a ti tudo aquilo que para você pareceu perdido. Aleluia, e o Senhor vai entregar nas tuas mãos, neste ano de 2026, como foi com a sunamita, será sobre a tua vida também. Eu quero então, irmãos, profetizar sobre a tua vida. Segura mais um pouco, permanece no Senhor, permanece na presença, permanece naquilo que o Senhor te ordenará a fazer. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça fiel, porque se você crer, você vai viver o que a sunamita viveu aqui. Milagre atrás de milagre, irmãos. Bênçãos atrás de bênçãos. Aleluia, um extraordinário atrás do extraordinário. Você quer viver isso? Porque eu quero.
Passei por muitas lutas. O ano de 2025, vou prender um pouquinho meu cabelo, irmãos, porque tá muito quente. O ano de 2025 foi um ano de muitas lutas na minha casa. Já compartilhei aqui com os irmãos um pouquinho. Foi um ano de muitas lutas, irmãos. Meu Deus do céu, se eu contar aqui detalhe, o povo vai dizer assim, e como é que você passou? E como é que você sobreviveu? Irmãos, a única resposta que eu posso dizer pra você foi Deus. Eu não consigo te dizer de outra forma, porque realmente foi Deus. Se realmente nós não tivéssemos o Senhor, não teríamos passado. E como passamos por tantas lutas e provas, eu falo, Senhor, este ano é o ano de cumprimento de promessas, né, Senhor? E será um ano de cumprimento de promessas para mim e para você também. Então segura mais um pouquinho. Se você ainda não saiu ali do deserto, do vale, segura mais um pouquinho que vai acontecer sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esta foi a palavra. Eu quero te convidar a depois a você ler também e pedir para que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração essa palavra. E eu creio que sim, o Senhor vai sim continuar falando de uma forma extraordinária sobre a tua vida. Amém? Vamos orar antes de terminar este momento de live? Vamos? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, a tua palavra foi pregada mediante a tua vontade. É o Senhor quem me deu esta palavra, Senhor. Eu estava sem palavra e falei, Jesus, me deu uma palavra, o Senhor me deu. E quando eu abri a Bíblia, caiu exatamente nesta passagem, Senhor. Não existem coincidências, existem propósitos. Existem as tuas mãos, Senhor. Quando o Senhor quer falar com o teu povo, o Senhor faz. Meu Deus, eu creio que esta palavra, Senhor, ela não é em vão, mas é uma palavra que está alcançando vidas. Vidas que estão me ouvindo aqui agora, Senhor, serão restituídas. Aleluia, tudo aquilo que foi perdido, tempo, dinheiro, oportunidades, alcance, Senhor. O Senhor vai fazer com que os meus irmãos cheguem lá de acordo com a tua vontade. Ah, meu Deus, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos um ano de restituição, um ano de cumprimento de promessas sobre a vida deles e sobre a casa deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, verdadeiramente é o Senhor quem está falando conosco. Como eu fiz agora esta oração, eu estava sem palavra, porque nenhuma palavra que eu trago aqui, eu trago porque eu quero. Ah, eu quero falar de bênçãos, e aí eu venho e trago o que eu quero. Não, eu sempre peço, Senhor, o que o Senhor quer falar? Porque não adianta, irmãos, eu vim falar aqui, olha, Deus vai te dar tal coisa, e Deus não vai te dar nada. Eu tenho que ser sincera. Se eu falar aqui, irmãos, Deus está dando uma casa para alguém, tenha certeza, irmãos, porque eu oro muito ao Senhor, falando, Senhor, que eu não fale nada que seja meu. Porque não vai valer, eu vou falar e não vai cumprir, aí o pessoal depois vai voltar e vai falar assim, foi a missionária que falou e não se cumpriu. É claro, fui eu que falei, não foi o Senhor. Então eu sempre oro e falo, Senhor, o que o Senhor quer falar pro teu povo? E eu tava descendo a escada, que atrás de mim, dessa porta, tem uma escada descendo. Eu falei, Senhor, eu vou começar a live, eu não sei o que falar. E o Senhor me deu essa passagem. E aí eu sentei aqui antes de ligar a câmera e abriu exatamente nessa passagem. Então, irmãos, não existem coincidências, existe o Senhor a falar conosco. E o Senhor está falando. Receba esta palavra em nome de Jesus. Este é um ano de restituição. É um ano de cumprimento de promessas sobre as nossas vidas. Amém? Você crê desse jeito? Então compartilha esta live com mais pessoas, comenta aqui abaixo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui também. Compartilha com mais pessoas, irmãos, para que mais vidas sejam alcançadas por este nosso Deus maravilhoso. Eu te espero em mais uma live Tempo de Semear, na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, se Deus quiser. Então nós nos vemos lá. Tenha uma boa semana, uma semana abençoada, aleluia, de bênção sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.